Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Mais um Papo Espírita no ar, o nosso tema de hoje, as doenças e a obsessão. Será que a obsessão como doença da alma pode atingir o nosso corpo físico? Será que a gente tem alguma parcela de responsabilidade na doença? Para falar sobre esse tema, além da nossa colaboradora, Miriam dos Anjos, a gente trouxe a nossa convidada especial, doutora Antônia Marilene, que é médica cardiologista e vice-presidente da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. Muito bem-vinda, doutora Antônia, como está? Muito bem e melhor por estar aqui com vocês. É um prazer muito grande realizar essa tarefa com você, Ana, e com a Miriam. Assim, nós temos um entrosamento muito bom no encadeamento, né, das ideias, e são temas que favorecem para o público uma elucidação de conceitos que todos já sabem, mas que precisa de ter assim, como um reforço, né? E esse tema que vocês escolheram, eu acho que é a temática do momento, eu poderia dizer. Então vamos começar fazendo uma pergunta meio difícil, né? Toda moléstia do corpo tem a obsessão como causa? Bem, isso aí a gente não pode afirmar de maneira muito específica e obrigatória. Por quê? A obsessão é uma doença. A obsessão é uma doença da alma. A obsessão é uma epidemia no planeta, na atualidade, e desde a década lá de 50, quando foram escritos a maioria dos livros, né, que são a continuidade da codificação, principalmente a obra André Luiz e alguns escritos de Emmanuel. Então, nós temos que o adoecimento do corpo físico, ele é regido por uma necessidade daquele espírito. E como que isso se processa, como nós podemos compreender melhor? Todos nós sabemos que nós temos corpo físico, perispírito e o espírito. O espírito nós não sabemos a natureza. Já o perispírito é definido, né, na codificação no livro dos espíritos como envoltório semimaterial que favorece a ligação e a atuação do espírito sobre a matéria. Então, para que este corpo físico tenha as respostas e encaminhe as demandas ao espírito, vamos assim dizer, necessita do perispírito. E é nesse perispírito que são registrados, de acordo com todas as elucidações, desde a codificação em A Gênese, que tem um item que se chama fotografia do pensamento, ou seja, todos os nossos atos, as nossas ações são registradas no nosso corpo perispiritual. E aí esse corpo perispiritual, que eu posso chamá-lo de backup, né? Ele é o nosso backup, fica lá guardando, né? A nossa memóriazinha fica toda lá dos nossos benesses, né? Daquelas coisas boas que nós fizemos, mas também daqueles pontos dos erros e dos nossos equívocos. E quando nós nos reencarnamos, há a possibilidade de, com isso, nós trazermos, né, para registrar o nosso corpo físico, de acordo com o ordenamento do corpo perispiritual, aonde vão aparecer as fragilidades. Isso está em André Luiz, no Livração e Reação, isso está em Missionários da Luz, no capítulo de reencarnação de Segismundo, que é um capítulo bonito que traz para nós muitas elucidações acerca, né, do preparo de um espírito para o nascimento. E para nós é importante porque nós passamos a ver a doença com outro modo. Qual seria esse modo? Que para muitos de nós, ao adoecermos, é claro que nós não vamos soltar foguetes, né? Estou doente, que coisa boa. Não, é um momento em que nós vamos sofrer. Muitas das vezes vai ser carreado de dores, não só para nós, mas como os familiares também, aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E aí é o momento do aprendizado. Então, a doença, ela é um aprendizado. E o aprendizado como? Nós temos, né, na composição do nosso corpo, né, dos nossos envoltórios sutis, né, como é chamado, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz introduziu o corpo mental. E este corpo mental é aonde nós temos, né, ele não tem como definir, ele fala não tem como definir, é ele que preside a estruturação do corpo perispiritual.
Então, durante toda a obra de André Luiz, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, nós temos sempre uma chamada de atenção a respeito do papel do pensamento em nossa existência. Então, André Luiz fala que cada célula do nosso corpo reage a uma determinada vibração mental. De acordo com a vibração mental, de acordo com o teor dos nossos pensamentos, de como eles são revestidos, os nossos sentimentos, né? Se são sentimentos mais elaborados ou não, aquilo vai repercutir em nosso campo celular. Isso André Luiz trouxe em 1950, mas a ciência cada vez mais vem realizando pesquisas, trazendo para nós a importância das nossas emoções, dos nossos sentimentos na deflagração ou no agravamento de doenças. Mas não, eu achei interessante, a doutora Marilene falou uma palavrinha que eu achei, gente, isso mata o entendimento, mata no bom sentido, né? Mata a ignorância para que a gente tenha. Quando fala que a obsessão é uma doença da alma, na verdade, a gente, né? Estou generalizando, mas em geral a carne é fraca, como se o corpo físico fosse uma coisa independente, né? Então, por acaso, né? E, no entanto, tudo o que é responsável é a alma, porque essa é a nossa identidade real, né? Então, o corpo é um estágio, né? Um momento de estágio. E quando a gente compreende que tudo vem da alma, né? Então, está registrado, né? As nossas condições do corpo físico vêm para ajudar esse espírito, essa alma, né? A ter uma condição melhor, né? De estar mentalmente, emocionalmente mais preparado para os embates da vida. E eu queria só retomar com a doutora Antônia Marilene. Eu achei tão bonito quando fala que a obsessão é a doença da alma. Como é que a gente consegue, doutora Antônia, fazer essa relação entre obsessão e doença? Porque, às vezes, a gente vê as pessoas entendem a obsessão como se tivesse sobre o jugo, né, de uma mente, de um espírito que, por acaso, né, ele passou o espírito, opa, vou pegar agora a Miriam, vou ficar do lado dela perturbando, né, como se fosse um acaso. E aí frequenta-se também. Frequenta-se o centro espírita com a ideia de tem que retirar isso, mas se a obsessão é uma doença da alma, ajuda a gente a entender nesse aspecto como é que um obsessor, né, alguém que está comigo, que eu não sei nem quem é, nem por que está comigo, pode interferir na saúde que é minha, do meu corpo. Pois é, quando você estava falando aí da questão, né, que assim, é a alma que tem, não é o corpo, né, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele item, a cólera, que é escrito por Hahnemann, né, o pai da homeopatia, que assim, ele coloca lá claramente, né, a cólera, a intemperância, ela não é do corpo, ela é da alma, do espírito imortal. Então, assim, isso é uma coisa muito simples, que assim, às vezes as pessoas se revestem de uma culpa muito grande. Então, a primeira coisa que nós precisamos de entender, se nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, é uma necessidade nossa. É porque nós não estamos evoluídos ainda o suficiente. Basta aceitarmos isto. Isso não é nenhuma mazela, nenhuma coisa assim. Não é. Muito pelo contrário, é simplesmente o fato de que nós estamos aqui refazendo. É como se nós tivéssemos uma grande colcha de retalhos e aí algum retalho ele não ficou bem enquadrado. Então a gente vai retirar aquela peça e vamos recolocá-la para ficar uma moldura adequada, certo? Então é desta forma. Agora, como que a alma adoece? Então, nós falamos agora de corpo mental. Então, era importante introduzir o corpo mental, que se a gente não falar do corpo mental, dos pensamentos e dos sentimentos, a gente não entende. A obsessão, ela acontece por quê? É uma sintonia. Eu não consigo conectar uma tomada, uma tomada de 3 pinos em um receptor que tem 2, não é verdade? Sim. A mesma coisa é a obsessão. Então, assim, um espírito, um ser desencarnado, ele vai se aproximar de mim ou de vocês de acordo
com as nossas vontades. Os nossos pensamentos. Né? Então, assim, se nós gastamos um momento na maledicência, se nós somos coléricos, se nós somos extremamente invejosos, se nós não temos atenção às coisas que nós fazemos, desde a mais simples. Não existe coisa, eu sempre gosto de falar isso, coisa mais importante, atribuição mais importante. Se a minha atribuição para que este evento aconteça seja limpar este utensílio, eu devo limpar com carinho, com atenção. Eu não sou menos do que quem vai vir aqui expor. Isso em cada ato da nossa vida, isso traz dignidade para nós e isso atrai espíritos afins. Para nós entendermos que cada ato da nossa existência é cercado de um cortejo de testemunhas. Paulo já falava isso, somos cercados de testemunhos. O que significava isso naquela época, né? Já era para nós assim, aquela visão, olha, ninguém está só. Não é verdade? E nós temos atualmente, né, atualmente assim, né, da codificação mais recente, que está lá a pergunta 459 dos Livros dos Espíritos. Né? Os Espíritos influenciam em nossos pensamentos mais do que a gente imagina, porque de original, eles que vos dirigem. Então, quando nós entendemos isto, nós passamos a saber que qualquer ato da nossa existência, existem pessoas que estão ao nosso lado, que estão colaborando para ajudar, para prejudicar, ou então simplesmente porque gostam do que a gente está fazendo. Então, se eu estou dedicada a uma leitura, se eu estou dedicada a uma ação caritativa, eu tenho aqueles que estão sintonizados com esta tarefa. Agora, se eu estou dedicada à maledicência, se eu gosto de escrever e escrevo coisas que vão perturbar os outros, que existe isso. Quando a gente escreve, a gente tem responsabilidade por aquilo que a gente escreve, se aquilo vai trazer perturbação para o outro. Então, olha um ponto ótimo de obsessão, que é pouco falado, mídia social. Verdade. Na mídia social eu escrevo o que eu quero, eu não me ligo de ofender as pessoas, eu não me ligo de atacar as pessoas, eu coloco coisas pessoais minhas que ofendem outros. Ou às vezes a sintonia que a gente está ali. Por que eu estou consumindo um tipo de leitura, né? Um tipo de filme, do que for, que me faz mal, né? Que às vezes as pessoas, noticiário só de sangue, então eu vou criando aquela mentalidade de que o mundo é hostil, de que o mundo é cheio de violência. Uhum. E agora eu queria perguntar uma coisa, quando uma doença está instalada, porque tem muita gente já passando por esse, não só física, né? Mas também muita coisa emocional, psíquica, e a pessoa nunca ouviu falar. Ela sabe o que é obsessão, mas ela nunca teve essa ideia de que, opa, tem uma ligação minha aí acontecendo. Como que eu posso observar que eu estou passando, estou me ligando e não é muito bom para mim? Veja bem, tem aquele grau de obsessão, né, que a obsessão é a influência de um espírito que deseja atingir o outro. Existem aquelas obsessões mais leves que a gente chama de obsessão simples. São aquelas induções do dia para aquelas coisas mais levianas, né? E existe aquela obsessão mais intensa, que aí é o seguinte, começou na simples, mas a amizade foi se aprofundando tanto, vamos assim dizer, que a gente é elevado. Então, era somente uma happy hour. Aí passou a ser uma coisa que todo dia eu tenho que ir lá naquele local, estar com aquelas pessoas, futilmente, e daí eu posso passar a consumir substâncias que vão ser tóxicas para o meu organismo, passo a ter relacionamentos que são tóxicos, o desrespeito à minha imagem de pessoa humana, desrespeito ao meu corpo físico, como desrespeito ao corpo físico é o sentimento de outrem. E aí vai. Né? Porque são pessoas sintonizadas em quê? Essa onda de hedonismo que tem na atualidade. Pode gerar um adoecimento mais profundo. Por quê?
as células são bombardeadas não só com os tóxicos, né, que a gente tem, o álcool em excesso, a comida de maneira desregrada, o uso de drogas ilícitas, a intemperança no viver também, que desgasta, né, o sexo sem uma disciplina. Então, o sexo ele existe para nós e não quer dizer que, então a gente vai ter que se abster. Abster não é isto, é o sexo usado com respeito, com responsabilidade. A troca de energia. A troca, porque ali existe uma ligação fluídica. Então, não é para ser menosprezada. Há que se ter um sentimento para que aquilo ocorra. Não pode ser de qualquer jeito. Então, tudo isso são causas de adoecimentos futuros. Aquela pessoa que está doente, vamos fazer de conta, amanhã eu faço o exame e descubro que eu tenho uma doença séria. Então, naquele momento, falo assim, essa doença é obsessão? Pode não ser. Pode ser simplesmente porque eu tratei, quando eu fui para reencarnar, eu tratei com os mentores, com os organizadores, de que eu necessitaria de ter um adoecimento para ter algum resgate de alguma situação minha que ficou lá pendente. Muito comum no mundo de provas e expiações. Certo? Como eu vou passar pela doença, Sim. é que pode gerar consequências que eu posso malignas, exato. Obsessores, né? Exatamente, a minha revolta. Por quê? Se já é uma coisa combinada, era para eu me lembrar. Mas por que eu não me lembro? Eu me envolvi com a terra, com a matéria, estou adorando o corpinho físico, estou adorando, né, aquela vida de Evi, e de repente me foi cesseado. Por que foi cesseado? É lição para eu não fazer confusão. Eu já escolhi. É o momento para eu ficar tranquila, pensando, para eu voltar para o espírito, voltar para as elucidações, né, das necessidades, por que eu estou aqui, mudar o estilo de vida. Às vezes até para isso. Eu estava no momento trabalhando, só querendo ganhar dinheiro e produzir e tudo mais. Não que isso não seja bom, né? Claro que isso faz parte, mas eu estava exagerando naquilo. Então, era o momento de dar uma parada, porque isso eu não vou levar, né? Dizem que caixão não tem gaveta, né? Então, eu não vou levar isso para a vida espiritual. A matéria fica aqui, o meu título de médico fica aqui, eu não posso levar ele para lá. Eu só vou levar ele para lá se eu tiver feito tudo direitinho, né? Aí a gente tem até dúvidas, né? Será que eu fiz 100%? Não é verdade? E aí, nesse momento, de acordo com a maneira como a pessoa encara o adoecimento, a maneira como ela se fortalece ou enfraquece, ela tem revolta ou não, ela pode atrair para si o quê? Alguns irmãos rebeldes que estiveram também, talvez até naquela mesma situação, não tem nenhuma afinidade anterior com ela. É interessante porque, se eu estou entendendo errado, me corrijam, né? Eu trago um compromisso porque nós estamos num planeta de provas e expiações, muita coisa equivocada, muita atitude, muito pensamento, muita emoção equivocada, de alguma forma atingiu o meu corpo que estava lá atrás, que se era Maria, João, não sei quem era, né? Venho para essa tentando me reorganizar, né? Organizar esse meu corpo espiritual. Eu já venho com esse compromisso, né? Então, quando eu encarno, o esquecimento de tudo isso e a matéria é sedutora, né? A vida material é uma coisa sedutora. A sociedade, ela instiga que esse movimento de ter, né? De parecer ser, né? E a gente esquece do que a gente é, né? Que a gente não é essa matéria. E aí, nesse caminhar, a programação de ter uma determinada doença, né? Mas eu esqueci que eu era um espírito, né? E aí me revolto, porque no momento que eu estava no auge, né? Muitas vezes, ou no momento em que estou tão jovem, né? Vai me aparecer isso, vai me acontecer isso com um parente tão próximo. E é o momento da gente resgatar esse pensamento. Quando eu estou muito na matéria, né? Só fazendo resgate das ideias aqui, eu esqueço disso. Então, quando eu esqueço, eu vou me sintonizando. Então, aquilo que era para que se eu tivesse esse entendimento, iria passar com dor, sim, não é verdade? Que a gente não pode, com tristeza, sim, com alguns momentos de não aceitação, porque faz parte da nossa natureza humana ainda. Mas eu iria passar. Mas quando eu estou na revolta, na não aceitação, eu passo com um monte de gente junto. Então, o peso é uma coisa impressionante, né? É importante a gente estar
lembrando, né? Que às vezes a carga fica pesada porque a gente atrai esse peso que não era para ser, né? Com certeza. Miriam, olha só, a gente reencarna e a gente chega aqui, seja na Terra ou qualquer outro planeta, né, que seja do mesmo estilo do planeta Terra, provas e expiações. Então, como espíritos medianos, a gente acha que a vida é uma colônia de férias. Então, a gente vê o que a gente encontra na sociedade atual, né? A questão da felicidade. Aí existem programas, enquetes. Eu quero ser feliz. O que eu faço para ser feliz? A busca pelo corpo perfeito, e nós mulheres estamos muito envolvidas nisso, porque nós somos cobradas, né? E nós nos cobramos, padrão, né? Para termos um padrão. Então, assim, não que isso não seja saudável, cuidado. Mas até que ponto este cuidado não é um exagero da matéria em detrimento do espírito? Nós não devemos procurar que o espírito esteja cada vez mais formoso, traje nupcial, não é isso? E o que nós estamos fazendo para trazer para este traje o melhor? Então, vem muito disso, assim, essa questão do adoecimento, ele desperta em nós essa fragilidade. E a forma como nós encaramos. No livro Ação e Reação, tem um capítulo que se chama Sanções e Auxílios, que é o instrutor Druso, é o capítulo 19, falando sobre as dores. Então, ele fala da dor auxílio, da dor evolução e da dor expiação, que são dores que nós necessitamos para poder usar como um trampolim para a nossa evolução. E aí, é sempre muito importante quando a gente falar de dor, falar assim, então a dor, a gente tem que buscar a dor? Não. A dor, quando ela vem, nós precisamos compreender qual que é o recado que ela nos traz. E a partir daí, nós elaborarmos a melhor maneira de tratá-la. Receber a dor não quer dizer que a gente vai aumentá-la, fazer um autoflagelo. Vamos buscar os recursos. Se é uma doença, temos aí a medicina, temos se é saúde mental, temos os psicólogos, temos os psiquiatras que vão nos tratar, que vão trazer para nós medicação adequada, fazer uma psicoterapia. Se é um outro tipo de doença, é necessário uma cirurgia, é necessário uma quimioterapia, vamos fazer tudo. E ao tempo em que nós vamos fazer tudo, nós vamos nos resgatando como pessoas. Porque no momento em que nós nos vemos fragilizados, é que nós podemos despertar em nós mesmos a força do espírito. Isso está muito bem explicado, tem um livro que eu gosto muito, que é O Sentido da Vida, que é Viktor Frankl que escreveu. E ele escreveu exatamente quando ele estava no campo, ele escreveu depois que ele saiu do campo de concentração. Então ele esteve em Auschwitz, perdeu muita coisa, perdeu família, perdeu a própria dignidade, e ele saiu de lá com uma nova ressignificação da vida. E escreve este livro, e começa a fazer aquela logoterapia, trazendo para nós, né, uma nova forma de lidar, né, com a compreensão da existência, com o significado da existência. Então, o que nós precisamos, assim, na atualidade, principalmente nessa época pós-pandemia, de tantos conflitos, né, psíquicos e também de medo, é saber, assim, qual que é o sentido e o significado da minha vida agora, neste momento, né? É aquela frase, né, bem mineira, oncotô proncovô, né? Aquilo ali é uma coisa existencial, né? Porque quando a gente fala assim, dessa forma, a gente está nos perguntando, né? Como eu estou? Como eu cheguei até aqui? Então, doutora Antônia, a gente tem na literatura espírita muitas histórias, né, de pessoas que começam a sofrer uma obsessão. Um perseguidor descobre a pessoa e começa a atuar de forma a que essa pessoa adoeça, ou fisicamente, buscando o desencarne dela, ou psiquicamente, buscando o suicídio dela. E eu queria então te perguntar, como que as pessoas que estão passando por doenças, às vezes depressões, né, ideação suicida, como é que elas podem observar esta obsessão e atuar para que saia dela e recupere essa saúde? Sim. Primeira coisa que nós vamos falar aqui, nós vamos falar assim, tanto para os espíritas, para os que não são espíritas,
que ultimamente muitas pessoas que não são estudiosas estão buscando, né, ouvir coisas que alentam que fazem algum sentido, né? Exatamente, pela facilidade da internet. Então, para nós que somos espíritas, nós já entendemos esta questão, e isso não quer dizer que fique mais fácil, não. Porque na hora da dor, a gente esquece até conceitos normais. Então, de forma básica, quando nós temos um obsessor ferrenho, é porque, gente, ninguém chega perto de ninguém sem ter muito amor. Ou ter perdido o amor que sentia, o amor ter se transformado em ódio. Que todo ódio é porque um dia a guarda foi aberta, houve uma afeição, houve um envolvimento e não foi correspondido. Então, assim, esse espírito, seja feminino ou masculino, que se aproxima de nós, cobrando, e ele tem razão de estar cobrando. E por que tem razão? Porque ele nos enxerga pelo nosso perispírito. Porque hoje nós estamos totalmente diferentes. O que ele está enxergando? A forma espiritual da Antônia. E na forma espiritual da Antônia, ele está enxergando o quê? As nódoas. Então, eu falei assim, olha ela ali. E ao me ver, ele vai estudar, porque é assim que eles fazem, eles vão estudar no meu corpo perispiritual, aonde eles podem atacar. Qual a minha fragilidade? Fraco, Uhum. Ah, ela gosta disso? Ah, então vamos incentivar. E aí, já que eu gosto, eu dou vazão. E aí eu posso iniciar um processo de adoecimento. Ou então, se eu já estou adoecida, ele pode favorecer dentro das minhas fragilidades para eu ficar enfraquecida e não lutar para vencer não só do ponto de vista do tratamento material, como minar as minhas forças, né? A minha capacidade de discernir e de ser melhor e de aproveitar aquela doença. Isto é de uma forma básica. Existem casos que a obsessão é tão intensa que não há como a pessoa nem ter uma reação automática. Mas falamos isso da reação automática porque todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos a capacidade de modificar os pensamentos a qualquer instante, desde que nós queiramos. Claro que não vai ser fácil. O exercício da vontade. Né? Claro que vai ser difícil. Claro que existem processos, e isso está bem descrito no livro No Mundo Maior, naquele capítulo, Estudando o Cérebro, a Casa Mental. Calderaro traz para André Luiz, né, que todo mundo às vezes fica fixo ali naquela coisa da casa mental, dos 3 andares do cérebro, mas por que ele tirou aquela ideia para a gente? O caso de Pedro e Camilo é dramático. Foi um caso de uma traição muito grande, de um assassinato. Então, o que foi assassinado não perdoou o outro, que era tido como um filho, né? Quase, né? Um trabalhador que tinha afeição, não esperava que acontecesse aquilo. Aquele que cometeu o assassinato para adquirir os bens, levou a sua vida, tentou ter uma vida normal, tentou trabalhar, tentou se debruçar no trabalho, fugiu de pensar naquilo que ele havia feito para se debruçar no trabalho, mas aquilo não adiantou. Porque em algum momento, ele, além de ter gasto todas as suas energias no trabalho, sem fazer nada de bom, ele cada vez mais atraía o inimigo, o algoz, até que os dois estavam jungidos, né? Estavam jungidos como? Um e outro estavam com sua estrutura cerebral, o cérebro espiritual, né? Com a mesma característica, de tão unidos que eles estavam. Um pensava pelo outro. Uma simbiose. Né? É uma simbiose total. E aí, neste momento, nós pensamos assim, e agora, o que ele pode fazer? Chegou a um ponto tal que fica difícil de se separar um sem ter o benefício. Porque chega um ponto que até assim, a separação abrupta do obsessor, daquele que é o obsediado, pode causar malefícios orgânicos naquele outro.
Isso, descrita. Então, até essa separação, ela precisaria de ser bem tênue, bem trabalhada. Então, assim, o trabalho dos sentimentos. Se mesmo ele tendo cometido aquele ato terrível, se ele tivesse tido uma vida para o benefício do próximo, tivesse utilizado o seu trabalho, o dinheiro, para poder auxiliar ou uma juventude carente, ou um asilo, se ele fizesse algo de bom nesse sentido, ele poderia ainda sofrer o assédio, mas de uma forma mais leve. Ou então, poderia resgatar naquele que era o espírito desencarnado sentimentos diferentes. Ele não se sentiria à vontade de chegar até ele e causar malefício, porque ele estaria como que imunizado. Então, assim, os espíritos falam que o bem que faz é o maior antídoto do mal. É o bem. É interessante essa relação, né, dessas duas mentes, vou chamar assim, né, do encarnado com o desencarnado, porque aquele que está nos obsediando, ele está no mesmo padrão, no mesmo padrão de pensamento, no mesmo padrão de emoções que nós ainda estamos passando. Não é ninguém superior, o superior são nossos amigos, né, que estão nos ajudando. Então, às vezes, gente, como é que a gente agiria numa situação dessa? Às vezes, a gente também agiria tão mal quanto, perseguiria. Encarnado com encarnada se persegue, se mata, se faz tantas coisas horrorosas, né? E se fosse contigo, né? Então, às vezes, a gente fala, nossa, como é que pode estar perseguindo, querendo que o outro morra? Mas como é que você reagiria se isso acontecesse? Agora, como você reagiria se não tivesse perdoado alguém que lhe tivesse roubado a sua vida material, mas você o encontra e essa pessoa é totalmente diferente daquele que você conheceu naquela época? É alguém que leva a culpa de ter lhe assassinado? Sim, mas é alguém que está se dedicando ao bem, é alguém que está preocupado, né, em ser melhor, porque os nossos resgates desses nossos equívocos não necessariamente ele terá que morrer assassinado como ele fez com o outro, né? As nossas boas ações, como a senhora Elas trouxe, contam. Né? Conta. Então, assim, é tão importante a gente pensar nisso, porque não é uma coisa piegas, não é uma coisa religiosa, essa coisa, eu tenho que fazer caridade. Não, isso, primeiro, que a gente se melhora, porque a gente aprende a doar-se, né? Nesses movimentos. E, ao mesmo tempo, a gente vai melhorando, vai tendo melhor compreensão. Nossa, então... É um treino, né, também para a criação de mais afetividade, Exato. de menos egoísmo, Sim. né, de um olhar para o próximo. E quando o obsessor encontra a gente de alguma forma modificado, não, a sintonia é muito mais difícil também de se fazer. Ele pode querer perseguir, ele pode até conseguir nos desestabilizar, né? Mas a gente já vai estar exercendo mais essa vontade, essa autorresponsabilidade, né? Sim. Como que a casa espírita pode auxiliar nesse caso? Sim, nesse caso aí, antes eu gostaria só de citar um exemplo, lembrando do aniversário de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que assim, o Dr. Bezerra já é um espírito encarnado, já era um espírito centrado, né? Já estava dedicado ao bem, então o obsessor não conseguia chegar até ele, chegou até o filho dele. Sim. Então a gente precisa sempre lembrar, né, que às vezes eu não gosto, eu sempre gosto de falar isso, que às vezes é o nosso filho, é o nosso irmão, é o esposo, que é o frágil, então não nos atinge, mas atinge a eles. E dói tanto. Eu acho que dói mais do que se fosse com a gente, né? Porque a gente não consegue agir. A gente tem que esperar que eles tenham a condição de se superar para que isso aconteça. Então, é uma coisa que é uma doença que nós precisamos de ter compreensão do mundo, né? Aí é a sua pergunta. Então, assim, não é só a doutrina espírita, porque ela tem um estudo acerca da mediunidade, acerca da reencarnação, das vidas sucessivas, de que nós, em cada vida, nós temos um aprendizado, às vezes é com dor, às vezes não, mas que tudo se coloca como experiência. Mas também, quando a gente vê as outras religiões, elas trazem, a gente vê as religiões cristãs ou outras não, elas trazem aquela essência do ensinamento universal. Toda religião traz a regra áurea, a lei áurea.
eu não devo fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que me fosse feito. Basta isto, é o primeiro ponto. E esse é o primeiro ponto do processo desobsessivo que André Luiz cita no livro Paz e Renovação. Ele coloca lá, né? Como que a gente deve se comportar para saber se a gente está no processo obsessivo ou não. Para a gente ir trabalhando a nossa desobsessão. Olha como é que ele é perspicaz. Então, uma coisa simples, né? É essa a primeira coisa. Segunda coisa, nós temos pontualidade e seriedade no que faz. Gente, isso é uma coisa que, se a gente prestar atenção, né? A seriedade. Então, eu tenho que começar uma atividade às 7, eu não tenho que culpar o trânsito porque eu chego às 8 horas. O trânsito não tem culpa, porque todo dia ele está ali, a não ser que tenha tido um acidente muito grave, né? Mas, se eu tenho que estar às 7 horas no local e eu não moro a 5 minutos do local, eu tenho que levantar mais cedo e estar lá. Não tem jeito. Evita muitos sentimentos, emoções desnecessárias, complicadas que poderiam ser evitadas. E eu vejo né? simplesmente porque, por exemplo, nós que trabalhamos com o público saiu da casa cedo para poder ir lá e às vezes enfrentou mais dificuldades do que a gente. Pegou um transpior, veio de ônibus, veio sem comer, né? Então, assim, são coisas que nós precisamos atentar, né? A questão da pontualidade e assiduidade, porque é a tarefa que nos foi confiada. E isso é um processo obsessivo. Quando nós nós estamos falhando em algum ponto, não é verdade? O outro ponto é o seguinte, nós somos 3 aqui, cada um de nós pode ter uma convicção política. Por que eu tenho que convencer a Ana que a minha convicção é melhor, ou a Miriam, ou vice-versa? Não é verdade? Eu posso respeitar a sua convicção. Mesmo falando assim, nossa, que horror, hein? Não, podia... Posso pensar, é o direito que eu tenho, não é verdade? Mas eu tenho que respeitar, é como ela está vendo, sentindo. A gente, né, às vezes a gente quer que as pessoas comecem a olhar pelo nosso filtro. Isso não dá certo, não é verdade? Se não funciona dentro do nosso próprio lar, imagine fora dele. Fora dele. Outra coisa que nós temos, que é aquela coisa, né, que isso é um resquício, né, do orgulho, né, ferido. Nós não toleramos crítica. Então, se alguém fala e critica, a gente leva para o lado pessoal, já começa aquela má vontade. Gente, isso no trabalho espírita é uma maravilha, né? Os mimimis. Os mimimis de tudo quanto é. Qualquer trabalho, mas pensa no trabalho espírita, assim, mas isso não acontece. Claro que acontece, nós somos humanos. Uma mania de perseguição, tá invejando. Então, assim, nós precisamos de entender que essas coisas são falhas, são as brechas. Começa por ali. Né? E dentro da casa espírita, dentro da religião católica, os nossos irmãos evangélicos têm essa regra do bem viver, não é verdade? Qual que é o principal da lição de Jesus? Amar ao próximo como a ti mesmo. A boa convivência, né? A boa convivência, entender que o que eu sei, o que eu já superei, o que eu aprendi, pode não ser a sua lição. Mas você tem lições que eu não sei também. Então, fala-se muito de empatia, mas empatia para aceitar a minha pessoa. Mas eu não quero te aceitar. Agora vê que coisa mais dramática. Agora, a senhora colocou uma coisa importante, respeito. Como a gente precisa desenvolver e manter o respeito pela diferença que o outro é. Porque o outro é diferente, né, da gente, em ideias, né, fisicamente, em todos os sentidos. Né? Imagina se as pessoas todas estivessem imbuídas desse aprendizado, o mundo seria outro, né? Não teríamos essas guerras todas, não teríamos essas polarizações. E não teríamos a epidemia de obsessão que temos. Sim, né? E fala assim, não, mas o outro é muito agressivo. Assim, gente, a agressividade é dele. A gente não precisa de absorver. É ruim, está errado ser agressivo. Sim, está sim, muito. Mas não quer dizer que eu tenho que responder. Isso é que é oferecer a outra face, né? A gente, a questão do perdão, que a gente quer um dos principais antídotos da obsessão é justamente a gente trabalhar o perdão. Mas fala assim, nossa, mas você consegue perdoar? Eu estou aqui falando do perdão. É claro que 100% não.
A gente tem que saber o que a gente é capaz de fazer, mas a gente tem que trabalhar que nós podemos olhar aquele que nos ofendeu e falar assim, olha, ele teve uma razão para fazer isso, de repente eu mesma provoquei qualquer situação e ele reagiu dessa forma. É uma forma de eu entender. E o segundo, que ele esteja bem dentro da sua existência, dentro das suas escolhas, e isso a gente precisa fazer, né? E a gente desejar que aquela pessoa, ela tenha sempre o sucesso, não desejar o mal. Que quando a gente fala assim, ó, fulano eu quero a distância e tudo mais, isso já é uma forma dramática de trazer ele para perto da gente. Sim. Quando a gente fala isso, ele vai voltar, ou ela vai voltar. Então, assim, teve aquele momento, trabalhemos isso para nós. Fala assim, olha, não gostei, é o sentimento correto, mas não cultivar nenhum sentimento, nenhum ressentimento em nós em relação ao outro. Que quando a gente cultiva, nós estreitamos os laços, aí fica um espetáculo, né? Às vezes a gente nem percebe que a gente está cultivando. Sim. Porque a gente não tem o hábito de se observar, né? E às vezes você pensa que eu perdoei, mas lá dentro está doendo. Então, quanto mais a gente olhar para isso e enfrentar, né, que aquilo ainda faz parte de mim, mais fácil é. Pelo menos eu não estou fingindo e dando brecha para que os amiguinhos espirituais que estão vendo aquilo em mim participem, né, das minhas dores aqui e me causem também vários desconfortos, né? E agora aqui, terminando, né, de responder a sua pergunta, que ela é ampla, né? Nós temos na doutrina espírita a terapêutica complementar, né? Que é o passe, a água fluidificada, a palestra pública. Na palestra pública, o que acontece? A pessoa está ali ouvindo, então ali está o palestrante, tem na mesa, aí os mentores, né, os amigos espirituais, estão desfazendo as formas, pensamentos naquele momento, estão renovando os pensamentos daqueles que estão falando. Então, daqueles que estão ouvindo ali, né, da assistência. E isso acontece via internet, de todas as formas. Então, olha a importância da gente ouvir uma coisa que seja edificante, da gente ler um livro edificante. A própria leitura, quando eu estou lendo um livro, eu não estou lendo ele sozinho, jamais. Então, pode esquecer. O que nós estamos fazendo, nós estamos companhia. Então, cuidado com o que ele faz, né? Escolha bem a companhia. Escolhe o que você vai fazer. Sim, eu estou ali sozinha, ali, não, fechadinho lá na internet. Não está. Não existe isso. Porque as pessoas entram onde elas podem ser chamadas. E como é que eu protejo, né? Como que eu aprendo a proteger o meu lar? Isso vale para espírita, para qualquer um. A gente não tem, os católicos não fazem aquelas novenas para Nossa Senhora, que eu acho aquilo maravilhoso. Sempre achei aquilo, assim, de uma devoção, que mesmo porque Nossa Senhora é mágica, né? Vamos falar essa palavra, porque ela transforma o nosso coração, ela traz para nós sentimentos, assim, bons. A imagem de Maria é muito gratificante para o ser humano. Eu penso que é um exemplo gratificante, né? A mãe de Jesus. Então, nós pensamos assim, a fazer as novenas, as pessoas que se reúnem para fazer uma oração, não é verdade? Nós que temos o culto no Evangelho no lar, uma vez por semana, isso são os nossos fortalecimentos. A gente não toma vitamina? Então, por que a gente não consegue tomar a vitamina do Espírito, né? Que é a prece. Então, a prece é citada por Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, quando ele fala no capítulo de parasitose mental. Todo mundo deve ler. Não precisa de comprar o livro. É bom comprar o livro. Eu gosto de ter o livro físico. Mas está na internet, que às vezes a pessoa, eu não posso, quero ver hoje. Abra a internet, baixa o livro e leia. Parasitose mental, que ele explica que o antídoto, a primeira coisa é a oração. A oração é o poderoso antídoto. Oração e a prática do bem. E para praticar o bem, a gente não tem que fazer nada excepcional. Eu não consigo, trabalho voluntário. Tudo bem, a prática do bem é você oferecer um sorriso para o seu vizinho, você ter um olhar benevolente para as pessoas na rua, fazer o seu trabalho da melhor forma possível, com carinho, com esmero, como se o seu trabalho fosse um bordado, que você tivesse um fino acabamento.
Eu me lembrei aqui rápido, já deve estar dando nossa Sim, hora. já porque deu o nosso horário. Mas pode continuar. Não, é rápido. Que às vezes também aquele que não professa uma religião específica, né, ele não está desprovido, né, da providência divina, não está desprovido de todo esse mecanismo que a gente está conversando. Não tenho nenhuma prática religiosa, no entanto, eu sou uma pessoa dedicada a ajudar, eu olho o outro com compaixão, aquilo que depende de mim ajudar, eu estou pronto para ajudar, então isso também é muito importante, né? Não está restrito a uma prática religiosa, mas está restrito à prática religiosa da minha alma, né? Com certeza, que aí chega no ponto que eu iria finalizar, que é o seguinte: a espiritualidade é muito falada ultimamente, né? Que é justamente o que você acabou de falar. E dentro da espiritualidade é a forma que eu me conecto com o sagrado. Então, muitas pessoas não necessitam do rótulo religioso. Eu sou espírita, eu sou católica, eu sou evangélica. Mas elas vivenciam a sua conexão com o Criador por meio de várias técnicas, por meio de meditação, pelo seu pensamento, pela sua prática. E a isso nós chamamos de religiosidade. Então, a principal prática é o seguinte: não é eu ser espírita, não é eu estar todo dia na casa espírita, não é eu ser palestrante. É o que eu faço com tudo aquilo que eu leio, que eu estudo, que eu falo. Porque se eu não aplico no dia a dia, se eu não vivo aqueles ensinamentos, então eu estou sendo só uma pessoa de prática, só de exterior, que é a prática exterior que Jesus tanto combateu. Não é verdade? Então, a religiosidade é quando nós vivenciamos o ensinamento de Jesus. Vivenciamos o ensinamento da nossa prática religiosa e colocamos aquilo em cada momento da nossa existência. E quando eu falo cada momento, mesmo estando extrapolado, eu não vou deixar de dizer isso aqui. Nós todos vamos dormir hoje em algum momento. Então, não nos esqueçamos de dirigir o nosso pensamento a Deus. Dirigir o nosso pensamento ao nosso anjo da guarda. Agradecendo pelo dia que tivemos. Agradecendo pelas dificuldades e, especialmente, nós somos afastados de perigos e nem percebemos. Que às vezes a gente é bem desavisadinho, né? Então, agradecer por isso. E especialmente pedindo, de acordo, né, com a orientação de Santo Agostinho, para que aquilo que nós fizemos, que não esteja bem, que nós possamos durante a noite refazer. Isso é o nosso maior antídoto, para que durante o sono nós não recebamos visitas estranhas. Exato. E sabendo que, mesmo que a gente esteja com algum adoecimento, que isso está fazendo uma cura no nosso espírito, uma cura espiritual. Né? Porque é importante a gente deixar claro que nem sempre a cura física vai acontecer. Isso a literatura espírita explica, mas que a cura do espírito é tudo isso que a doutora Antônia Marilene acabou de explicar, né? Doutora Antônia, a gente quer agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Fica o convite para vir mais vezes. Temos outros programas já gravados com a doutora Antônia Marilene, seja na pandemia, né, quando a gente estava na nossa fase online, antes também, no nosso estúdio mais modesto, mas fica o nosso convite para você procurar na nossa playlist, que tem outras palestras, outras conversas interessantes aqui também. Miriam, muito obrigada também. A todos vocês que nos assistiram, se vocês gostaram, compartilhem esse conhecimento, deem o seu like e, principalmente, comentem, conversem com a gente, porque é muito importante a gente saber o que vocês estão achando. Muito obrigada e até a próxima.